Vamos falar um pouquinho sobre essa greve dos caminhoneiros, sobre essa paralisação que está se tornando um tormento aqui no dia a dia do brasileiro. Como isso ocorreu? Ocorre que a gasolina foi ficando muito cara e tornando a atividade deles inviável. E como ela ficou assim tão cara? Bom, aconteceu em decorrência das barbaridades que o governo socialista aplica na economia, entre outras áreas, né? Por exemplo, no governo Dilma, ela, para fazer uma ação populista, ela começou a segurar o preço da gasolina, ela congelou. Quer dizer, o governo interviu diretamente na empresa estatal que fornece um bem primordial para a população. Foi congelado o preço da gasolina e o povo se acomodou, né? Achou que estava tudo ok. Isso daí foi trazendo prejuízos à Petrobras, que somaram-se a outros prejuízos decorrentes da conhecida roubalheira, e foi detonando a empresa. E também causando uma ilusão no povo, que achava que estava tendo vantagem. Ocorre que isso era irreal e foi desmantelando a companhia. A companhia chegou quase a falir, então houve a necessidade de se trocar o gestor e de começar um programa intensivo de reativação, de reanimação da Petrobras. E um dos pontos desse programa seria realmente de voltar a cobrar o preço do litro de gasolina com base na cotação internacional do petróleo, do barril do petróleo, né? Isso foi sendo feito aos poucos e como o dólar tem subido ultimamente, os aumentos do preço do litro da gasolina têm sido constantes. E isso está causando, obviamente, um tremendo efeito negativo no mercado de fretes brasileiro. Isso é compreensível. Mas se fosse como nos Estados Unidos, onde o preço da gasolina é melhor, é mais baixo devido à competição e à produtividade. Não, você vai perguntar, não tem competição no Brasil? Não, não tem, porque existe um monopólio aqui da Petrobras. Aí você vai dizer, mas como? Esse monopólio não foi quebrado em 97? Ele foi quebrado em termos, em algumas áreas, né? Por exemplo, hoje produzem gasolina aqui no Brasil poucas empresas, e a gasolina que é vendida aqui 5% apenas é produzida por outras empresas que não a Petrobras. Uma outra parte pequena é importada também. Como poucas empresas vêm para cá, por causa da instabilidade do governo, que naturalmente vai proteger sempre a sua filhote, a Petrobras, o preço continua alto e a Petrobras, obviamente, não vê aquela tremenda necessidade de obter produtividade para baixar o preço. Além disso, se ela tivesse essa necessidade de baixar o preço, ainda tem o problema de que 45% do preço do petróleo, do litro da gasolina, advém de impostos. Quer dizer, outro problema brasileiro que é a alta carga tributária, que serve apenas para financiar esse estado mastodôntico que nós temos aqui, esse estado paquidérmico e enorme, que é resultado do socialismo que vem dominando o país desde 1988. Né? Então, nós temos dois problemas principais: o monopólio da Petrobras e os impostos altos. Então, se não entra empresa para produzir e vender petróleo aqui, não existe a concorrência, que é uma qualidade da economia de mercado que proporciona produtos com melhores qualidades e com preços melhores. Agora, para dar uma ideia também sobre essa questão de preço, veja só, Paraguai, que é um país vizinho ao nosso daqui, a cidade de Pedro Juan Caballero fica a 1.050 quilômetros de São Paulo. Lá a gasolina, que é importada do Brasil, é vendida a R$ 3,00 o litro. Mas você vai falar como isso é possível? Bom, o Brasil, para exportar para lá, para exportar eles tiram os impostos. Daí você exporta a gasolina, a Petrobras exporta e o Paraguai recebe a gasolina com o preço sem impostos e põe uma taxação pequena, uma tributação pequena, porque afinal de contas não quer sufocar a população, não é? Mas é isso que está acontecendo aqui no Brasil. E é isso que tem que ser melhorado. E não vai ser melhorado da noite para o dia, mas tem que acontecer. Tem que ser melhorada num prazo muito pequeno. Vários impostos têm que ser cortados
E para cortar os impostos tem que cortar staff, tem que cortar comissionados, tem que cortar ministérios, tem que cortar penduricalhos, todas essas benesses. E as benesses que os políticos têm também.